Oi, eu sou o Bruno Trajano e tá começando mais um Conversa Essa pra você. Eu sou o Bruno Trajano e esse é o seu podcast novinho em folha aqui pra você. Conversa Essa, uma produção independente vinda diretamente do interiorzinho do Ceará. Então simbora, que hoje tem algumas polemiquinhas. Hoje falamos de algumas notícias que viraram aí manchetes em alguns portais, mas que talvez você não tenha visto completamente. Mas antes, se você está ouvindo esse programa, lembra que você pode apoiar esse projeto. O podcast é um projeto completamente independente, feito por mim e diretamente do interiorzinho, então vocês sabem que eu preciso da sua ajuda. Curtindo, comentando, compartilhando, ajudando com o Pix, você ajuda a manter esse projeto vivo, tá certo? Então vai nas redes sociais, no Instagram, Conversa Essa, e em todas as plataformas de streaming você pode dar o like, avaliar, curtir, compartilhar. Isso ajuda demais esse projeto. Lembrando também que você pode ajudar com o Pix, através também do PayPal, com qualquer doação, seja no número do Pix, seja no e-mail, tem na descrição do episódio, todos os episódios você consegue ajudar enviando também a sua colaboração em dinheiros. Manda R$1, manda R$1 que já vai ser importante demais, viu? Então, simbora para as notícias. Como eu falei, eu falo hoje de algumas notícias que repercutiram, mas talvez nem tanto, e eu achei que foram interessantes e que talvez valesse muito a pena a gente discutir um pouquinho sobre elas, e é claro, eu quero saber a sua opinião. Para começo de tudo, eu falei sobre esse filme, esse trailer que foi lançado do filme do Creed 3, sim, um novo filme do Creed, que tem direção do Michael B. Jordan, que é uma produção do ator, e é um projeto pessoal dele praticamente agora, e ele nasceu, obviamente, lá da franquia do Rock. Mas tem uma coisa muito interessante sobre esse novo Creed, o Creed número 3, que é Sylvester Stallone não faz parte desse filme. É claro que o personagem do Rock ainda é citado no longa, mas o personagem, o ator Sylvester Stallone não vai aparecer de maneira nenhuma e provavelmente nunca mais vai retornar a essa série de filmes. O que acaba sendo bem triste e bem decepcionante talvez um pouco, porque é uma dinâmica interessante, querendo ou não, Creed nasceu pela vontade do Sylvester Stallone de continuar com a franquia, de criar algo novo e de manter essa questão do filme de esporte vivo, né, por assim dizer. Então acaba sendo bem triste. Mas a notícia não para por aí, porque tem muita polêmica envolvida. Sim, Sylvester Stallone chegou a dar uma entrevista onde ele falou que ele nunca vai assistir Creed 3, que ele gosta muito do Michael B. Jordan, que ele sente muito que isso tenha acontecido, mas pra ele nunca vai assistir esse filme porque é simplesmente doloroso demais. E você tá se perguntando, como assim? E ele tá falando, que confusão é essa? Eu explico pra você. O Sylvester Stallone criou, né, foi lançado ao cinema de maneira geral, criando a história do Rock, né, o lutador. Então, ele lançou lá em 1976, acho que foi por aí. Ele mesmo fez o roteiro, ele criou a história do Rock, e ele correu atrás de tentar fazer esse filme porque ele sabia que esse filme valia a pena, que era um sucesso e que podia ser bom pra ele. Ele vinha de filmes tipo pornô chanchada, né, tipo Garanhão Italiano, essas coisas assim. Então, tipo, ele não era um ator ainda, né, com carreira nem nada. Ele tava literalmente em começo de carreira. Tem boatos de que ele teve que vender tudo para poder produzir o roteiro. Enfim, nisso, lá em 76, para que ele pudesse, né, estrelar o filme e fazer o filme direitinho, ele conversou com um produtor na época. Deixa eu só ter certeza de qual é o primeiro nome. É Irving alguma coisa o nome do cara. Irving Winkler, esse é o nome dele. Ele conversou com um produtor na época, né? E ele vendeu os direitos de Rock para esse produtor, para que ele pudesse produzir o filme, que o filme fosse feito e que o Stallone pudesse, enfim, estrelar. E obviamente esse filme explodiu, esse filme foi gigantesco. Esse filme fez com que o Stallone ganhasse as telas e fosse reconhecido mundialmente, chegou a ser indicado ao Oscar. Enfim, 1000 questões, e esse filme com os anos só foi crescendo cada vez mais, tanto que teve o quê? 7, 8 filmes do Rock, certo? Ao longo dos anos.
Só que o que acontece? O Stallone nunca conseguiu comprar de volta os direitos do filme. E esse é literalmente o projeto dele, é a história dele. Ele inventou a história e esses direitos estão com esse cara, com esse Irving Winkler. E aí ele deu essa entrevista pra uma moça, onde ele comenta, né? Primeiro que pra ele fala que foi muito doloroso ao longo de todos esses anos, tudo que esse Irving Winkler fez com ele, fez pra ele, que ele se sentiu altamente machucado e que foi algo odioso, algo realmente nojento e horrível que esse cara fez pra ele, e que ele não consegue voltar porque o Irving Winkler ainda é produtor. Ele e o Michael B. Jordan estão produzindo esse filme. Esse Creed, né? Todos os Creed só saíram agora porque esse Irving Winkler é, querendo ou não, dono da franquia de maneira geral, porque ele comprou os direitos lá em 76. E o Stallone já tem uma briga com ele de muitos anos por conta disso. Então, o Michael B. Jordan quis fazer o filme de qualquer jeito, tipo assim, cara, sinto muito que você tem uma briga com esse outro cara, mas eu quero fazer esse filme, eu quero dirigir esse filme, eu quero fazer esse filme. E o Stallone fala que não concordou com a direção para a qual eles estavam querendo levar a história, pro tom que eles estavam transformando o roteiro, né? Eles ficaram em discussão e provavelmente deve ter rolado uma briga muito feia que acabou gerando o afastamento total. Ainda nessa entrevista, o Stallone disse que ele adoraria que o Michael B. Jordan, né, chamasse ele de volta pra franquia e ele voltaria de boa, contanto que o Irving Winkler não fizesse parte de maneira nenhuma do filme. O que acaba mais uma vez sendo possível, já que ele é o produtor principal e ele é dono dos direitos. Então, sim, oficialmente Stallone nunca vai voltar para os filmes do Creed, nem do Rocky, nem nada do tipo. E é muito triste, é muito estranho. Tem uma coisa que eu vi nessa entrevista, e ela explodiu no TikTok algumas semanas atrás, e o Stallone fala que, tipo, pra ele é uma questão de legado. Todo mundo que fez a franquia Rock saiu rico. Não adianta mentir, não adianta falar nada. Todo mundo saiu rico, todo mundo saiu bem de vida. Obviamente algumas pessoas foram mais, outras pessoas foram menos, mas todo mundo tava bem. O que o Stallone quer não é o dinheiro. O que o Stallone quer não é simplesmente tipo, eu quero o dinheiro, eu quero os direitos pra poder ter dinheiro infinito. O que ele quer e o que ele fala, né, várias vezes é que tipo, esse é o legado dele, essa foi a história que ele criou, é a marca dele no mundo, o que ele pode deixar para a família dele no futuro seria isso. E o cara nunca aceitou devolver os direitos e o cara só continuou sugando e sugando e sugando da franquia. Eu sei que eu falando assim fica parecendo que eu tô tomando muito o lado do Stallone, mas eu estou falando realmente o que ele disse em entrevista e o que eu não duvido que seja verdade. Motivações para esse Irving Winkler ser dessa maneira, ter feito isso tudo, cada um vai ter as suas motivações. Nesse tipo de briga, eles são ricos o suficiente pra ficarem brigando sobre isso, então não tô nem aí. Mas é muito mais pelo conceito, e eu acho que esse conceito de maneira geral é muito triste, cara. Eu como produtor de conteúdo, e você que tá ouvindo também, se você tem alguma coisa que você gosta muito, seja sua ou seja de outra pessoa, pensa nisso, cara. Você ter um conteúdo que é seu, que você criou, e que no momento de necessidade você precisou vender, depois você ganhou dinheiro suficiente pra poder comprar de volta, e a outra pessoa só disse não, isso aqui agora é meu, e eu vou usar a parada que tu criou pra me deixar rico e foda-se você, e toda oportunidade que eu tiver, eu vou menosprezar o seu trabalho. E nossa, isso é muito pesado, cara, isso é muito pesado, isso é muito absurdo. E tá rolando, né? Essa briga ainda tá rolando. Mais uma vez, Stallone deu essa entrevista, ainda tá dando entrevista, ele ainda tá na carreira, ele ainda tá atuando, saiu alguns filmes dele nos últimos anos, e vamos ver o que promete pro futuro. Não tem como negar que a franquia Rock tá ligada à imagem dele, não tem como desassociar isso, tanto que foi preciso criar um novo nome, que é o Creed, né, pra que pudesse criar uma nova franquia, mas vamos ver o que acontece. Essa foi a notícia, e se você quiser, tem ela ainda no site do Omelete, a manchete, né, do porquê Sylvester Stallone não está em Creed 3, e mais desses desenvolvimentos, desdobramentos, né, obviamente, tem na internet como de maneira geral. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa confusão, o que você acha dessa loucura? Deixa os seus comentários lá no Instagram, que é claro, eu vou ler aqui semana que vem no próximo episódio, tá certo? I have to beg him that, can I do this? Can I do that? Oh yeah, all your sons want to be producers? Sure, that's fine. And the thing is, I don't care about the money. I wanted to leave it to my children. Yeah. You know what I mean? I wrote it. I thought it would be nice to say, here's a gesture, darling. Here, Yeah. beautiful children, beautiful wife. When I'm long gone, this is you. Right. This is what I This is made for you. part of my legacy that's that all. I- And it's never going to happen. Yeah. So I can't forgive that. Right. Do you feel like I can never watch Creed 3 kind of thing? Never. Yeah. No, and not that Michael B. Jordan, nice guy. The studio is wonderful, but it's just it's been such a real rough emotional ride. That's all.
Mas não acabou não, ainda a gente vai falar de mais uma polêmica, dessa vez mais um desdobramento de algo que eu já falei aqui no podcast, que é sobre o tapa do Will Smith e a briga com o Chris Rock. O que acontece? O Chris Rock lançou um especial na Netflix, um especial de stand-up, um especial de comédia, e ele fala, né, nesse especial sobre a situação com o Will Smith, com a família do Will Smith, e ele acaba fazendo piadas muito pesadas, repercutiu bastante algumas coisas que ele falou. Ele chegou a falar coisas do nível em: eu só assisti o filme Emancipação pra ver o Will Smith sendo chicoteado. Pra quem não sabe, o Will Smith lançou um filme chamado Emancipação, onde ele conta a história e protagoniza a história de um ex-escravo que luta pela sua liberdade. Durante o filme, obviamente, ele sofre pra caramba. E o Chris Rock lançou só assisti esse filme pra ver o Will Smith sendo chicoteado. Pesado pra caramba, mas isso nem se compara às outras coisas que ele falou. Então vamos lá, pra gente recordar dessa treta, dessa briga que aconteceu. O Will Smith era um dos indicados no Oscar do ano passado, 2022. Ele tava nas principais categorias, se eu não me engano, não sei se ele foi melhor ator ou foi melhor filme, acho que foi melhor ator. E ele chegou a ganhar, obviamente, o prêmio, né? Foi repercutido bastante isso também. Só que quem era o apresentador do prêmio, né? Sempre tem um apresentador no Oscar, foi o Chris Rock. E lá, né, nesses momentos, ele sempre tem as suas piadas, né, fazer vários sketchzinhos ali, fazer alguns textos de stand-up, brincar, zoar com o próprio evento e as celebridades que estão lá. E aí o Chris Rock foi chamado para ser o apresentador e ele tava, obviamente, zoando todo mundo. E o estilo de humor do Chris Rock acaba sendo um humor muito ácido, muito... Ele anda numa linha muito difícil de você tolerar. Por exemplo, não é o tipo de humor que eu gosto, né? Então, enfim, são estilos, obviamente. Eu falei bastante sobre isso no episódio que tem a própria Marina. Sim, Marina, um beijo. A gente se juntou para falar sobre essa polêmica especialmente e falando também de outras questões, mas focamos bastante nessa situação. Então, tô só resumindo mais ou menos o que aconteceu. E aí que no meio da apresentação lá em 2022, o Chris Rock lança uma piada com a Jada Pinkett Smith, né, que é a mulher do Will Smith. Ele lança algo como: ah, Jada, adorei você no filme de AJ. E ele fala isso porque a Jada tá com a cabeça raspada, né? E no filme de AJ, a personagem principal tá participando do exército e ela precisa raspar a cabeça. Essa foi a piada. Só que complica porque o Chris Rock e a Jada, assim como toda a família do Smith, eles têm um histórico de não se darem bem, porque várias vezes o Chris Rock fez piadas que eles não gostaram, a Jada e a família revidaram, eles não gostam nem um pouco do Chris Rock, então esse vai e volta online sempre aconteceu. E aí aconteceu finalmente nesse sentido e pegou mais pesado ainda porque a Jada só tá com a cabeça raspada porque ela tem uma doença, e essa doença faz com que o cabelo dela caia, faz com que apareçam feridas na cabeça dela, então ela precisa raspar o cabelo, né, porque o cabelo dela... Enfim, já expliquei. E isso pegou ainda mais pesada, no nível em que o Will Smith se levantou e deu um tapão na cara do Chris Rock. E todo mundo ficou sem entender e muitas pessoas ficaram pensando: cara, isso não é real, isso não está acontecendo. Mas sim, estava acontecendo, sim, era real. A programação da noite se seguiu, o Will Smith chegou a ganhar o Oscar e depois... teve toda a repercussão em que ele foi banido da cerimônia, o prêmio dele ia ser retirado, enfim, 1000 repercussões que eu também já falei em episódios anteriores. Mas essa é a situação geral. Daí, depois do ano, né, foi um ano inteiro disso, né, o Will Smith saiu das redes durante um tempo, foi para uma clínica de reabilitação de algum nível, né, para poder uma clínica terapêutica, passou por alguns processos, fez vídeo de pedido de desculpa, contatou o Chris Rock, parece que não teve efeito, não teve contato, enfim, pediu perdão, pediu desculpas e tentou arcar com as consequências do que fez. Chris Rock nunca se manifestou sobre o assunto, Chris Rock nunca falou mais nada e todo mundo sabia que em algum momento ele ia falar, e aí ele lança o show de stand-up chamado Indignação Seletiva. E é justamente nessa parte, né, quando ele vai explicar por que indignação seletiva, que ele fala sobre a situação do tapa, ele fala sobre a situação da briga com Will Smith, né? Ele começa, e aí transcreveram o texto, eu vou ler só um pedacinho. Vocês sabem o que aconteceu comigo. Eu fui espancado pelo Smith. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu levei um tapa há 1 ano. Eu levei um tapa na porra do Oscar por esse filho da puta. E as pessoas ficam tipo: doeu, ainda dói. E aí ele continua. Só que aí ele fala... no caso agora eu vou parafrasear, né? Não vou ler exatamente o que ele disse. Só que eu levei esse tapa e não teve nada a ver comigo.
o Will Smith pratica o que eu chamo de indignação seletiva. Ele tava com raiva de outras pessoas. Na verdade, ele tava com raiva da mulher dele que traiu ele com o melhor amigo do filho dela. Cara, isso é muito pesado, isso é muito louco. Tipo, o Chris Rock literalmente falou isso. Só que aí vem a questão. O problema fica ainda mais ferrado e fodido, difícil de dialogar sobre. Essa situação parece que realmente aconteceu. A Jada, ela tem um programa chamado o Red Table Talks, onde ela e a família dela se reúnem numa mesa redonda para discutir vários assuntos, e eles falam bastante sobre a família, sobre as relações que eles estão passando, sobre os problemas que eles passaram e passam. E há um tempo atrás rolou um dos episódios, né, se eu não me engano é patrocinado pelo Facebook, então fica disponível só no Facebook. Rolou um desses episódios onde ela confessa que durante um tempo ela quis se divorciar do Will Smith, que ela não amava mais ele. Eu tô resumindo, tá? Talvez não tenha sido exatamente essas palavras. Mas ela quis se divorciar, ela quis acabar com a relação, ela não gostava mais dele, ela não suportava mais ele, e ela começou a se sentir, ter um apoio e um encontro muito próximo com o rapper chamado August, que era amigo do Jaden, né? Era do Jaden ou era do outro filho deles? Acho que era do Jaden. Que era amigo do filho deles. E dá muito a entender que ela realmente teve um caso, né? Que ela traiu o Will Smith com esse cara. E isso explodiu. O Chris Rock fala, né? No show de stand-up que todos os veículos falaram sobre isso. E todos os veículos trataram o Will Smith como se ele fosse corno, como se ele tivesse sido traído, como se ele fosse o idiota da relação, né? E aí o que o Chris Rock fala, ainda mais no stand-up, né? Ele critica toda essa questão, ele fala como... Ele usa palavras bem pesadas, que é o estilo do Chris Rock, o estilo de humor dele. Ele fala que no final das contas o Will Smith estava com raiva disso e ele foi só o bode expiatório. O Smith aproveitou aquela situação pra se descontar no Chris Rock e que, na verdade, todo mundo, ninguém mais respeitava o Will Smith, todo mundo via ele como, enfim, no bom português, como um corno otário. E, cara... essa é a situação. Meus amigos, isso é muito louco, isso é muito tenso, isso é muito pesado. E como eu falei, não para porque o que o Chris Rock fala durante todo o especial são coisas muito pesadas, né? Ele fala sobre essa questão de... durante toda a vida dele ter sido fã do Will Smith e que é culpa disso tudo, é culpa da Jada, que a Jada na primeira vez que uma das vezes em que o Chris Rock ia apresentar, e ele cita isso também no stand-up, uma das vezes em que o Chris Rock ia apresentar, ela chegou a comentar que talvez, isso segundo ele, né, chegou a comentar que ele não deveria aceitar essa posição porque ela estava boicotando o Oscar, principalmente porque o Will Smith não estava entre os indicados. Só que essa posição de boicotar o Oscar é algo que todo mundo já vem fazendo há um tempo atrás, e a galera negra fala isso e faz isso porque realmente não existem indicados. Esse ano, por exemplo, não teve premiados negros, né? Não tô tentando lembrar aqui, não lembro de esse ano especificamente ter nenhum premiado negro. Se você lembra, você pode me corrigir nos comentários. Então isso que já acontecia, e aí ele ficou puto com isso, eles brigaram online, mas foda-se a vida. E no caso, ele diz que ele só fez essa piada com ela como uma forma de revanche, de vingancinha, né? Então, tipo, ele usa muito o humor nesse sentido, certo? E teve a situação que teve. E mais uma vez, ele fala que sempre gostou do Will Smith, sempre gostou dos filmes dele, mas que hoje em dia ele odeia ele com todas as forças e que só assiste os filmes em que ele se dá mal, e no caso só assistiu Emancipação, que é o nome do filme, pra ver ele sendo torturado, sendo açoitado, sendo chicoteado, e que ele torceu pelo vilão do filme. Ele termina falando que até então ele nunca tinha falado nada e ele não revidou, e ele não revida essa situação porque ele teve educação, porque ele teve pais que ensinaram ele a fazer direito, e termina falando que os pais dele o ensinaram a não brigar na frente de brancos, que era a situação, né, no caso. Isso piora ainda mais porque você adiciona toda uma nova camada de discutir negritude, principalmente a negritude americana, né, no caso estadunidense, e acaba sendo ainda mais pesado. E o que é pior pra mim, que é o que eu colocando agora a minha opinião, mais do que expondo os fatos, o Chris Rock abre esse discurso, esse rampage que ele faz, falando que ele não vai se vitimizar, que ele não vai fazer a vítima, que ele não vai nos programas de entrevista chorar e dizer como doeu, e como ele se sente mal, e como ele ficou triste, como ele ficou magoado, e enfim, ele não vai pagar de vítima. Essas são as palavras que ele usa. E eu acho essa visão muito complicada, muito errada e muito ruim de se ter, porque é justamente a visão de você não discutir a fragilidade
pode você tratar as suas fragilidades como algo ruim, como algo terrível, como algo horrível, que faz com que tanta merda assim se acumule, certo? Porque, principalmente no lado negro, né, na negritude de maneira geral, não é discutida a vulnerabilidade, não é discutido os sentimentos, não é discutido as falhas, né, que você tem, que você sente, e isso acumula essa imagem de que você tem que estar sempre sendo acima dos problemas, né, e nunca vivenciando e tentando lidar com eles. E isso é muito prejudicial. Isso é mais prejudicial ainda porque o Will Smith passou durante muitos anos, nos últimos anos inteiros, chorando. Nesses próprios programas do Red Table Talk, ele chora pra caramba, ele fala sobre a relação, ele discute a relação. Então, esse lado mais humano e mostrando que mesmo sendo uma pessoa de sucesso, mesmo sendo o negro que deu certo, que fez carreira na música, que fez carreira no cinema, que fez carreira nas séries, enfim, que literalmente é um sucesso, né? Ele ainda assim tem problemas, tem dificuldades e tem questões que podem, e tem fragilidades acima de tudo. E o Chris Rock zoar com isso, dizer que isso é fazer papel de idiota, fazer papel de errado na história, eu acho muito errado. Sendo, né, muito sincero e usando as palavras certas. Eu acho erradíssimo o Chris Rock falar dessa maneira. E, mais uma vez, eu não gosto do tipo de humor dele. Eu não gosto da maneira que ele usa o stand-up, o humor, né? E no Brasil, ele faz muito sucesso por causa da série, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Caso você não sabia, tá aí, Todo Mundo Odeia o Chris. É sobre a vida do Chris Rock. Mas tá aí, essa é a notícia. A briga tá espalhada. You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship. Absolutely. Because everybody knows what the fuck happened. Everybody that really knows I had nothing to do with that shit. I didn't have any entanglements. And then for people that don't know, what everybody knows, Wilson and his wife was fucking her son's friend, okay? Continuando, como eu falei, eram 3 notícias e eu falo dessa vez rapidinho pra vocês, que é o seguinte: a Clara Castanho, que ficou nas notícias, nas manchetes nos últimos meses, nos últimos anos, por conta de uma polêmica pesada que aconteceu com ela lançou um podcast. Exatamente. É interessante a gente, né, discutir essas questões de ter famosos produzindo e entrando pro mundo podcast, pra podosfera, e por isso é muito interessante, correto? Errado, porque Clara Castanho, por mais que ela seja uma pessoa aparentemente muito legal, fez merda. E eu vou explicar por quê. A manchete é a seguinte: a Clara Castanho e Fernanda Concon estreiam podcast chamado Sem Nome Pod. As duas atrizes que cresceram frente às câmeras, Clara Castanho e Fernanda Concon, estreiam um podcast Sem Nome Pod. A primeira convidada foi a atriz mirim também, né, a Maísa. Então elas fizeram esse podcast, lançaram e estão aí, né, se aventurando nessa questão. Segundo o que foi dito, a primeira temporada do Sem Nome Pod terá 10 episódios com debates que passam por educação política, invasão do corpo feminino, representatividade, meio ambiente e indústria musical. Terão convidados além da Maísa, Duda Beat, Diva Depressão, Nila, Thalita Rebouças, entre outros. E tá aí. O que acontece? Qual é o problema disso? E eu venho problematizar. Essas duas lançaram um podcast e não é um podcast. É um videocast. Vai ser lançado primariamente no YouTube, apesar delas afirmarem que vai estar disponível em todas as plataformas, mas o primeiro episódio só está disponível no YouTube. Se você pegar o nome do podcast delas e pesquisar no Google Sem Nome Pod, Sem Nome Podcast, vai aparecer o seguinte: SNP, o melhor podcast sem nome da podosfera mundial, onde falamos sobre games, filmes, com muito bom humor e muitos momentos de vergonha alheia, ou como a moçada diz, cringe e alguns hates. Eu pergunto pra você, essa é a descrição do podcast delas? Não, porque essa é a descrição de um outro projeto chamado Sem Nome Podcast, que tá no Spotify, tá na Apple, tá na Deezer, tá em todas as plataformas e é realmente um podcast. Esse podcast, inclusive, que nem parece que tá ativo, né? Eu acho que eles lançaram alguns episódios, mas não continuou ativo o projeto. Pode ser que ainda esteja ativo e eu esteja louco, mas provavelmente não está ativo. Mas qual é o meu ponto aqui? Eu já falei pra vocês antes sobre como é muito incômodo e muito irritante pensar que tem uma galera, né, minando um pouco o meu projeto porque eles tentaram roubar o meu nome. E aí eu explico melhor. O Conversa é Essa, ele já existe há alguns anos e surgiu desde o ano passado, do ano atrasado pra cá, outros 2 projetos que
utilizaram esse mesmo nome, o nome parecidíssimo com o meu do Conversa é Essa, né? Eu falo muito nos outros episódios. E isso veio muito porque é a galera que vem desses MesaCast, podcast de YouTube, onde eles nem se dignam a fazer o básico, que é tacar no Google o nome que você pensou e pensar que outra pessoa já deve ter tido essa ideia, outra pessoa já pode ter pensado nesse projeto e outra pessoa já pode estar usando esse nome, fazendo o projeto com esse nome, criando a sua identidade, criando o seu próprio projeto. É de um egocentrismo tão grande, é de uma falta de entender o próprio projeto de maneira tão absurda que você nem sequer dá um Google. E como eu falei, o que eu fiz aqui foi muito simples. Eu simplesmente peguei o nome, que é o nome do podcast delas, e joguei no Google e vai aparecer outros projetos. Eu falei desse do Sem Nome Podcast, mas existem outros projetos que tem com nome muito parecido, muito próximo. E é muito triste ver essa galera que é pra ser uma galera boa, que tem um projeto muito interessante, a proposta delas parece muito interessante, mas estão cagando, estão fazendo merda, porque literalmente estão indo pra esse caminho que é prejudicial pra própria plataforma, pros próprios projetos. É muito chato você ver essa galera que tá chegando agora, né, e vem sentar na janelinha porque são famosos e tão estragando, né? Tipo, imagina aí, se do nada um ator lá que faz sucesso na TV Globo decide criar um podcast chamado Conversa é Essa com fulano de tal. Então, tipo, acabou. O meu podcast, o meu projeto vai morrer. Porque simplesmente a galera que poderia cair no meu não vai mais cair, porque daqui a uns meses esse nome vai ser praticamente comprado por elas, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. O fato é, eu acho um vacilo, eu acho errado, isso só prova como a galera do YouTube, do podcast do YouTube, que não é exatamente podcast, é um outro formato de programa, mas que usa do nome podcast, pode sim ser prejudicial, pode sim fazer merda, mesmo sendo uma pessoa tão legal, pessoas tão interessantes com projetos tão bons, às vezes não fazem o básico, que é simplesmente dar um Google e ver se você já não tá pegando a identidade de outro projeto. Isso é muito triste, isso é muito chato, isso é realmente muito irritante, né? Principalmente porque eu já expliquei a minha situação pessoal com essa questão. Mas tá aí, 3 notícias pra você. O mais um é que eu preciso do seu apoio, continua apoiando o projeto, continua seguindo nas redes sociais e comentando. Preciso de comentários pra fazer um podcast especial essa semana, né? Semana passada não teve episódio por motivo de saúde, tô voltando agora com o episódio, então espero ter a sua colaboração. Vai lá no Instagram, Conversa Essa, e você comenta alguma coisa, fala o que você achou das notícias, fala a sua opinião, a sua visão sobre as notícias mencionadas e sobre as polêmicas mencionadas, tá bom? Preciso de você aqui, continua, manda pix se puder, curte, comenta, compartilha e avalia no seu agregador favorito. Onde você estiver ouvindo, dá um curtir, dá uma avaliação, 5 estrelas, enfim, muito importante, tá bom? Um cheiro no olho, um beijo no coração e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!